Bom dia! Lindo, maravilhoso, abençoado dia na presença de Deus, Jesus, Espírito Santo. Que hoje você tenha um dia incrível, um dia onde você possa demonstrar toda a sua confiança a Deus. E como você pode fazer isso? Confiando que Ele está em todos os momentos perto de você. Ele não te deixa só. Ele sabe de tudo que acontece. Ele conhece você. Ele está no controle de todas as coisas. Se Ele permite que algo aconteça com você, é com um propósito específico. Se Ele permite algum mal, é para o teu aprendizado. É para que você cresça, para que você aprenda e que você desenvolva algum músculo interno que vai levar você a um lugar mais alto, a um nível mais alto. Essa música, Aquieta Minha Alma, é para você hoje. Escuta ela, escuta a letra dessa música. Se entrega à letra dessa música e deixa Deus agir na sua vida, amém? Confie no que Deus diz para você. E hoje, Deus tem algo para você. Estamos no dia 281 do projeto Bíblia para Iniciantes e no capítulo 10 do primeiro livro a Coríntios, escrito por Paulo aos Coríntios, Paulo adverte algumas coisas aqui importantes para mim e para você. Vamos lá? Então, no capítulo 10, Paulo começa: Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Aqui ele se refere ao povo israelita que passou pelo deserto, saindo do Egito em direção à terra prometida, e todos passaram pelo mar, o mar que se abriu de um lado e do outro, para que eles passassem de pés secos, saindo de um lado, chegando ao outro, e depois o mar se fecha sobre o exército do Egito. E todos estiveram sob a nuvem, porque os 40 anos que eles passaram no deserto, havia uma nuvem que os acompanhava no período do dia quente. E aquela nuvem trazia um frescor, trazia um alívio para eles. Senão, eles não teriam conseguido. E Paulo continua: tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual, ou seja, o maná que caía do céu. Era um manjar, era uma comida que caía do céu todos os dias. Você não poderia nem guardar para o dia seguinte, porque senão estragava. Isso quer dizer, cada dia Deus tem uma palavra para você. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então hoje Deus tem uma palavra para você, que é para hoje. Amanhã Deus tem outra palavra para você, que é para amanhã. E cada dia é importante que você acorde com uma palavra, que você se alimente de uma palavra para aquele dia. Você não pode se alimentar tanto da palavra que você vai falar: não, eu vou ficar um mês inteiro aqui sem me alimentar da palavra. Não dá certo. Amém? Paulo continua: beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Naquela época, eles tinham uma rocha em Meribá,
E nessa rocha saía uma água que não acabava, e eles bebiam dessa água. E essa água é água viva, e essa rocha é Cristo, é uma manifestação de Cristo na vida daquele povo. E Paulo continua: entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Olha, cuidado para que Deus não se agrade de algumas das suas atitudes. E aqui ele vai listar algumas das atitudes que Deus não se agradou. E é importante frisar que o amor de Deus por mim e por você não muda. Mas o que acontece é que às vezes ele se agrada e às vezes ele não se agrada. Por que não estarmos agradando 100% do nosso tempo a Deus? Porque agradar ou não agradar a Deus vai trazer consequências para nós. Se não agradarmos, Ele vai, de alguma forma, permitir que algum mal nos aconteça para que nós possamos crescer, para que nós possamos aprender. Todo o castigo de Deus, ele visa uma correção. Olha o que acontece aqui. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Então, aqui Paulo diz que isso aconteceu lá atrás, foi escrito lá atrás, para que nós pudéssemos aprender com o exemplo, com os exemplos deles, os exemplos ruins deles, as consequências ruins que vieram sobre a vida deles, que nos sirvam como exemplo e que nós possamos aprender com o exemplo deles. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, levantou-se para se divertir. E não pratiquemos a imoralidade, como alguns deles o fizeram e caíram num só dia 23.000, como está lá no livro de Números, capítulo 25. Vai lá, veja como 23.000 morreram pelo pecado da imoralidade em um só dia. Isso é para exemplo, para que nós não cometamos o mesmo pecado da imoralidade. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Não colocais o Senhor à prova, não fique tentando a Deus. E nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Cuidado para não ficar murmurando, cuidado para não ficar reclamando, seja grato. O antídoto contra a murmuração e a reclamação é a gratidão, por isso pratique a gratidão. No coaching integral sistêmico existe um exercício, 40 motivos de gratidão. Todos os dias você manifestar pela manhã: eu sou grato por isso, eu sou grato 40 vezes. 40 motivos no mínimo de gratidão você tem todos os dias. Então pare de murmurar para não ser destruído pelo exterminador. Estas coisas lhe sobrevieram como exemplos, olha o que ele fala. Estas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Então, mais uma vez, reforçando aqui, que isso foi escrito para aprendizado. Você vai aprender, eu vou aprender, vamos. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Ou seja, a igreja de Corinto, naqueles tempos, estava se achando muito boa, se achando muito autossuficiente. Cuidado,
para não se achar autossuficiente, para que você de repente não caia. Busque, tenha humildade, busque. E vou fechar aqui esse trecho com esse versículo. Sublinhe esse versículo aí. Se você tiver uma Bíblia, passe um marca-texto. Olha que lindo que Paulo fala, através do Espírito Santo, para mim e para você. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel. Repete aí, Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Uau! Uau! Posso repetir? Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel. Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Ou seja, toda situação difícil que você está passando hoje é porque Deus permite e mais. Ele vai prover livramento para que você possa suportar essa tentação, essa provação. Acredite, se você está numa situação difícil, Deus está esperando que você olhe para Ele, que você peça o livramento a Ele, que Deus traga a provisão, a força, a capacitação para que você não só passe por essa tribulação, por essa provação, por essa tentação, mas que você se fortaleça e cresça, para que você desenvolva um músculo espiritual que vai levar você a um nível ainda maior. Amém? Então, peça a Deus todos os dias, se alimente do maná de Deus todos os dias. Todo dia tem algo novo para você e para mim. Então, um beijo no coração, que Deus abençoe você e que você tenha um dia maravilhoso e abençoado na presença de Deus. Escute a música, lembre, a letra dessa música quer falar algo para você. Aquieta minha alma. Um beijo, amo você.